Boa tarde, da Rádio Inquieta, no pontapé de saída hora ao treinador. Vai começar novamente mais uma época e vai acessivelmente um ano que nós falávamos, André, sobre aquilo que era a tua chegada ao Brito, uma experiência nova, um clube que tu pouco conhecias, vindo de outras paragens. A primeira pergunta que eu te faço é, antes de mais, agradecer-te a disponibilidade que tens para com a Rádio Inquieta, para falarmos um bocadinho daquilo que tu sabes e bem. Passado um ano, André, olhando para trás, o que é que tu nos tens a dizer sobre o Brito, sobre a cidade de Guimarães e que campeonato é que tu fizeste a época passada? Adriana, antes de mais, deixa-me agradecer-te mais uma vez. Muito obrigado. É um prazer estar aqui e dizer-te que é com orgulho que sou novamente treinador do Brito. Foi um ano difícil para todos nós, um ano de grandes conquistas, mas que por trás dessas conquistas, tu sabes, tu és treinador, foste treinador muitos anos, tens um passado que fala por ti e, de facto, foi um ano difícil, duro, porque as pessoas só veem, de facto, que o Brito andou ali no terceiro lugar e depois terminou no sétimo, mas pelo meio há muita coisa, há muita água que passou debaixo da ponte e que vai continuar a passar. O início não foi fácil, não é? Nada, foi muito difícil. As pessoas sabem, na altura, em setembro, perdi o meu pai. Penso que isso ainda nos deu força a mais, nós unimos, os jogadores ficaram mais à minha volta também e conseguimos o principal objetivo, que era a manutenção. Passado um ano, não me sinto um vitoriano, como é lógico, mas nem uma pessoa que vive em Brito neste momento, mas sinto-me cada vez mais uma pessoa do Norte, que está bem integrada, que estou feliz aqui, que tenho amigos como tu e como tantos outros, e é de facto um prazer continuar a ser treinador do Brito e continuar aqui no Norte do país. A caminhada que fizeste a época passada, já o foste frisando, tens algumas dificuldades iniciais, talvez porque o teu desconhecimento desta competição, os próprios jogadores que chegavam a uma realidade diferente, mas depois conseguiste dar o salto, passas uma fase que eu diria que é só positiva, porque não perdes, não sofres golos, e acabas depois de uma fase final num lugar honroso, mas que provavelmente se alimentavam mais algumas expectativas depois daquela carreira brilhante que fizeste. Mas olhando para aquilo que tu fizeste, que o Brito fez no campeonato, olhando para os adversários, para os investimentos dos adversários, para o poderio dos adversários, consideras uma época positiva? Sim, penso que é uma época muito positiva. Logicamente queríamos terminar de outra maneira e noutra posição, mas é impossível. Basta ver as equipas que foram à fase final, o Vianense, o Amarante, as outras equipas que andaram lá perto, algumas que nós tivemos a felicidade e o engenho de as bater, de as vencer, e espero voltar a vencer este ano. Penso que era difícil fazer melhor, até porque nós tínhamos falado internamente, nós com a equipa técnica, o nosso staff, falámos com a direção também, na pessoa do presidente Zé Dias, do Carlinhos, nosso diretor desportivo. Nós, internamente, o staff, as pessoas que estavam ligadas sempre, quando nós conseguíssemos a manutenção, que a malta ia desligar. E foi exatamente o que aconteceu. Faço aqui meia culpa, como é lógico, os resultados somos sempre nós que assumimos, mas felizmente a 5 jogos do fim conseguimos a manutenção e depois houve um relaxo normal de quem anda no futebol e de quem vinha do Pro-Nacional e que o principal objetivo era a manutenção e foi conseguido. Agora, falando do futuro, é uma nova época, é uma nova era e temos aqui exemplos bem claros de equipas como o Merlinense, como o Maria da Fonte, como o São Martinho, que o passado é passado e temos que olhar para a frente e temos que ter que trabalhar muito porque é uma série muito complicada. Vais ter uma série em que vais ter Pavidem e vais ter Sandinenses. 3 equipas de Guimarães numa competição. É importante para o Conselho? Penso que é muito importante. Poderia ter sido o Ponte, deixar aqui essa referência também, foi o Sandinense e que nós saudamos, que nós também já tivemos o prazer de jogar com eles na pré-temporada. Para mim é com orgulho, vejo com alguma pena não poder jogar com o Vitória, não é? Sendo equipa. Eu já lá ia. Tiraram-te o Vitória, que seria um dia de festa para Brito e para os próprios jogadores, uma motivação extra jogar contra o Vitória, indiscutivelmente. Mas é com orgulho que vejo que a Associação Futebol Braga está a crescer, que de facto há muitas equipas e cada vez mais equipas. Nós, nossa pré-época, tivemos a possibilidade de visitar imensos clubes, porque estamos a trocar o sintético e todos os nossos jogos de treino foram fora. E penso que vai ser, as equipas daqui de Guimarães, de facto, vão dar muita luta nesta série também. O campeonato é já aí? Sim, sábado já começa, já estarei presente, se Deus quiser, em Pevidém, para ver o Pevidém Ribeirão, porque isto é a nossa vida, é o que nós gostamos de fazer, seja dar entrevistas, seja dar treinos, seja ver futebol, falar de futebol. Seja ganhar jogos? Ganhar jogos é fundamental, senão não há treinadores, não há projetos, quando não se vende jogos. André, como é que foi a tua pré-época, sabendo que o Brito teve
em obras com o seu relvado, andar com a casa às costas, que dificultou, claramente. Não foi tão cómodo quanto gostarias, mas como é que decorreu? Correu bem, correu bem. Nós, felizmente, o Brito tem umas instalações que se pode orgulhar. Temos mais 2 campos onde podemos treinar. E também conseguimos arranjar bastante jogos de treino que nos apraz também e que foi ótimo para nós. Conseguimos sentir campos diferentes. Ontem estivemos em Ponte, depois estivemos em Joana e Rio Pel, que é um campo grande. Portanto, conseguimos de facto fazer muitos jogos de treino e foi bom para nós também. É difícil treinar quando treinas num campo de futebol 7 ou de futebol 9, mas é o que nós temos e temos que andar para a frente. Não há desculpas no futebol. Deixa-me ser um bocado nostálgico e fugir um pouco Claro. do cardápio. Disseste que fosse ao Joano com o Rio Pel. Olhaste para aquele campo, vou-te dizer, naquele campo já jogou o Benfica com o Rio Pel na Primeira Liga. Sim. Quando entraste, lembraste disso? Olha, sabes... E jogou o Jorge Jesus nessa equipa. Sim. É engraçado porque eu não sei se falei nisso contigo na altura. Tu não conhecias esta realidade daqui, a nossa realidade, que não era a tua realidade, mas que não é muito diferente também. Lá vai a história da carochinha, que eu ainda me lembro, ainda sou do tempo de ser treinado pelo Pedro Gomes, um dos magriços que jogou no Sporting, foi meu treinador no Sinterense. Ele disse: ainda sou do tempo de ir jogar ao Rio Pel e quando entravam em campo ofereciam um fato às pessoas. Da fábrica, Rio Pel. Eu tive a felicidade de ir lá jogar ano passado e agora também, e vê-se de facto que é nostálgico. É um campo diferente, é um campo que vê-se, que nota-se claramente que já houve ali qualquer coisa e que há ali magia. Eu gosto de lá jogar, pelas dimensões, pela atmosfera. Inclusivamente fomos jogar a Joana um dia, penso talvez um dos dias mais quentes da semana passada, e enquanto chegámos ali estava um ambiente fantástico e foi um bom jogo de treino. Mas vamos ao Brito, preparado para uma nova época, sabendo que a exigência vai ser muito maior? Adriano, sim. O ano passado começámos em Bragança, este ano começamos em Mirandela, é quase tão longe também. Eu diria que a diferença é que... E esperamos começar da mesma maneira. O ano passado começámos com um empate, este ano esperamos começar com uma vitória, sabendo que isto é um campeonato de pontos e que os pontos cada vez estão mais caros. Como dizia o falecido Vítor Oliveira, os pontos estão mais caros e é assim. É dessa forma que eu quero encarar cada jogo, sabemos e os jogadores sabem, nós sabemos que vai ser um campeonato muito duro, muito difícil, em que de 14 equipas vão descer 5 e nós queremos olhar para cima, com os pés assentes na terra, saber este primeiro adversário e ver o que vai dar. Eu ia pegar por aí, não achas violento demais em 14 equipas, 5 equipas da divisão? Eu acho que sim, mas está melhor que o ano passado, eram 14 e desciam 6. Aos poucos vamos melhorando. É duro, é difícil, penso que as pessoas por vezes pensam no futebol e será que vale a pena andar no Campeonato de Portugal, se não é melhor andar em baixo? A Pro Nacional está tão gira também, está tão competitiva, está cada vez as equipas a trabalharem melhor, mas o Campeonato Nacional é o que nós temos, é uma competição cada vez mais rica, há cada vez mais investidores a entrar nos clubes, há cada vez clubes com mais organização e nós temos que estar preparados. Como é que olhas para isso dos investidores entrarem no futebol? Contra mim falo, porque o ano passado, no fundo, acabei por entrar aqui em Brito também com o investidor, com a Futbic, empresa norte-americana, que neste momento já não está. E eu acho que tudo faz falta ao futebol. Depois é preciso gente para fazer essa não é exceção à regra, mas falta-me o termo, mas talvez para medir o que é bom e o que é mau, e tem que saber leis, certamente, que certifiquem essas empresas que querem entrar nos clubes. Em relação ao plantel, eu diria que a época passada pegas num plantel quase que de fornecido. Este ano já tiveste a possibilidade, olhando aquilo que foi a tua vivência a época passada no Brito, porque acompanhaste quer o Campeonato de Portugal, quer o próprio Nacional, e recrutando, conseguiste aquilo tudo que querias? Sim, o nosso plantel está dentro daquilo que nós perspectivámos. Talvez ainda falte fechar mais um avançado. Andamos à procura, andamos a tentar ver se realmente há esse atleta que faz tanta falta, né? Que é o homem que vale sempre 20 ou 30 golos, todos os clubes querem ter e penso que os plantéis nunca estão fechados. Tu sabes disso, Adriano, foste treinador há muitos anos, os plantéis nunca estão fechados e há sempre espaço para mais valias. Nós estamos muito satisfeitos com os jogadores que fomos buscar. Penso que o Macedo, o Franco vieram acrescentar muito, 2 atletas que tinham muito potencial no Domiense. Depois os 4 atletas também vêm do Sadinense, também integraram-se muito bem, têm muito potencial, também já têm experiência de Campeonato de Portugal. Os miúdos que estão da formação também que entraram no plantel estão bem, o Paulinho, que já era um guarda-redes que era da casa, que também estava fora, no Oliveirense. Penso que temos um plantel interessante e que nos dá garantias e, sobretudo,
temos muitas mais-valias, porque o Brito, ano após ano, consegue manter 14, 15 atletas, que o Sr. Zé Dias diz, e bem, que são os atletas do clube. São aqueles em quem ele confia, e ele confia e eu também confio, porque isto é giro, porque o ano passado nós tivemos uma guerra, entre aspas, em que eu dizia, não, o Brito tem que treinar de manhã. Ele disse, não, mas eu não abdico dos meus jogadores. E foi nesta simbiose, e foi nestas ideias que nós conseguimos a época que conseguimos, juntos. E é isso que nós... Conseguiste adaptar-te bem? Tu queres um trabalho diferente do que aquele que és obrigado a fazer? Não, eu quero ser treinador de futebol, sou treinador de futebol. Agora, a vida neste momento faz-me treinar à noite, faz-me estar no Brito. E é isso que eu tenho que trabalhar. No futebol, como falámos há um ano, não há... Perguntaste-me como é que eu gostaria de, quando um dia, se eu saísse de Brito, como é que eu quero que as pessoas me vejam como eu sou. A cumprimentarem-me na rua, a falarem-me, a dizer, Misha, estivemos bem, estivemos mal. É aquela conversa normal. Quero que as pessoas vejam alguém que gosta muito do Brito, que quer muito que o Brito cresça, mas que as bases são sustentadas e que as coisas demoram o seu tempo. Conheces as duas realidades, o treinar à noite e a possibilidade de treinar durante o dia. O que é que ganha uma equipa que tem a possibilidade de treinar durante o dia, em detrimento de uma outra que é obrigada a treinar à noite? Penso que ganha muito, é diferente, não é? Tu tens uma organização profissional, chegas a um clube onde podes tomar um pequeno almoço, onde os jogadores podem desfrutar a sua profissão, é única e exclusivamente aquela. Portanto, é diferente de trabalhar, tens mais tempo, podes estar mais tempo no clube. Quando chegas a um plantel onde tu já trabalharam atletas que ou fizeram noite, ou trabalharam o dia inteiro, chegam à noite, vão treinar aquelas 2 horas, a disponibilidade física e mental é diferente. Isso não haja dúvidas. Agora, não quer dizer que uma seja muito boa e outra seja muito má. Depois depende do que se faz, do que não se faz, e depende das condições que se tem. Neste momento, estamos felizes com o que temos e penso E é com isto que tens de trabalhar. Este é o caminho que o Brito está a seguir, e o Brito, basta ver que o Brito está a crescer, porque nós fazemos uma pré-época fora, estamos tristes porque não tivemos o nosso campo, mas felizmente vamos ter aquele campo para jogar, e vamos ter já jogos muito bons para usufruir daquele campo. Mas em 14 equipas, eu diria que meia dúzia delas que são privilegiadas com o trabalho ou com outras condições de trabalho, em detrimento de umas 8 que têm que trabalhar à noite. No final do campeonato isso não pode pesar? Pode, porque... E pesa? Eu não sei se pesa, porque... E pesou a época passada? Para nós não, porque o futebol é o detalhe, não é? E nós tivemos a capacidade de nos unir enquanto equipa, enquanto grupo. Tivemos aquela fase muito boa. Desculpa, André, mas tu podes disfarçar numa jornada ou noutra. Num campeonato inteiro as coisas é diferente. Sim, concordo contigo nesse aspecto, mas lá está, em função das ferramentas que nós temos, não é? Tentar, como se costuma dizer, armar a barraca com os paus que se tem, não é? E penso que é isso que tem sido a nossa mais-valia, é sermos um grupo unido, percebemos onde é que temos que crescer. Nós estamos a treinar de dia, estamos a treinar à noite, então vamos tirar o máximo proveito disso, porque isso não é... Falando do exemplo que nós temos aqui, certamente entrou um investidor agora no Covidem e gostaria de mudar já tudo. Não muda, as coisas, pelo que eu sei, estou de fora, vão treinar às 5 da tarde. Não é igual a treinar às 9 da manhã ou às 10. Portanto, no Brito... Mas também não é igual a treinar às 7h30. Também não é igual, mas lá está também o ser humano, nós não somos igual todos os dias. O atleta também não está bem todos os dias. Eu vou-te dar um exemplo claro, eu fui fazer um jogo de treino, se eu sinto que o atleta não está bem naquele dia, por algum problema, ou com a família, ou no trabalho, ou no que é que seja, se eu estiver a dar-lhe mais tempo do que aquele tempo que ele tem disponibilidade para dar, eu já não estou a ser sensível. Se eu não estou a ser sensível, não estou a ser bom com ele. Não estou a ser bom com ele, não estou a ser bom com a equipa. E depois no futuro vai ter repercussões. Eu posso dar-te um exemplo claro. Ontem fomos jogar a Ponte, e aos 20 minutos entendi que a equipa não estava bem. Um dos atletas que eu tirei foi o Barbosa. Quando faltava 25 ou 30 minutos para entrar, eu chamei o Barbosa e disse: Barbosa, para mim o teu treino está feito. Tu és um atleta que eu sei e confio. Não é porque hoje as coisas não te correram bem que tu não vais jogar domingo ou para a semana ou para a semana. Vai dar 2 voltas ao campo, vai tomar banho. E é nesta relação que penso que as coisas têm que surgir. Agora, se vai dar certo, isso nós não sabemos. Se vai dar certo, nós não sabemos. Agora, que temos o dever a intenção está lá. Temos o dever e a obrigação de cuidar uns dos outros. Nós dizemos isso, vamos cuidando uns dos outros e tem que ser assim. Um grupo... nós temos um grupo difícil. Talvez seja o maior desafio para mim em termos de treinador principal, porque tenho 26, 27 atletas em que se calhar tenho ali muitos ao mesmo nível. E por um lado é bom,
não estás bem? Olha, vem este. Mas depois e gerir isso tudo? Não é uma empresa igual às outras. É um balneário e tu sabes o que é um balneário. Adriano, um campeonato, eu diria com 3 ou 4 equipas de Trás-os-Montes, depois mais 2 Madeira. 3. Ou 3 da Madeira. Eu diria que é meio campeonato feito muito longe de Brito. E principalmente na Madeira, isso pode trazer alguns problemas, não só a nível técnico, mas também a nível financeiro para o clube. A nível financeiro De organização. é difícil. A nível financeiro é difícil e temos visto que a maioria das equipas estão a optar por tentar trocar os jogos com as equipas da Madeira para que se fique para a segunda volta, para que talvez haja menos despesa, porque agora é verão e as viagens estão muito caras e talvez seja mais fácil as equipas da Madeira virem agora ao continente. Mas são jogos iguais aos outros. Eu tive a felicidade de trabalhar no Câmara de Lobos enquanto jogador, gosto muito da Madeira, identifico muito. O meu pai esteve lá na tropa, portanto vai ser com muita saudade e com muita energia que vou também à Madeira quando formos lá representar o Brito. André, e Brito? Brito, não Brito Clube, Brito. O que é Brito para ti hoje em dia? Passado um ano. A Brito diz muito, não é? Brito diz muito porque no fundo me deu uma mão. É em Brito que eu começo a ser realmente treinador principal, porque já tinha sido, mas no Campeonato de Portugal, num nível já interessante, que me vai abrindo portas cada vez mais, que me vão dando a conhecer, ter a possibilidade de estar aqui novamente, de ser entrevistado por outras rádios, por outras situações. No fundo, Brito diz muito, as pessoas dizem muito. Hoje em dia tenho um negócio em Brito também, feita a publicidade, tenho um mini mercado, que foi mais uma loucura das minhas, mas que eu achei que fazia falta. Temos que andar, temos que mexer, temos que fazer algo na vida. E se eu não sou profissional neste momento como treinador de futebol, como era há um ano atrás, através da Futbik, em que tinha a possibilidade de treinar de manhã os miúdos da academia e à noite os jogadores do Brito, eu tenho que me agarrar a mais alguma coisa. E Brito diz muito, cada vez mais estou mais ligado às pessoas e sinto uma responsabilidade maior de fazer o bem pelo Brito e do Brito fazer uma grande temporada. Mas não pode, de algum modo, tolher-te um pouco, porque estás relacionado com o Brito Clube e com o Brito Vila? A exigência é igual, porque... Não era mais confortável a partir no fim do jogo vires embora para longe e deixares? Mas isso não faz... Tu vais ouvir o vizinho do café, vais ouvir o homem depois no supermercado e constantemente a dar-te palpites. Conheces Brito quase tão bem, por isso é que eu estou a dizer. Tão bem ou melhor do que eu, e na vitória e na derrota temos que passar na sede do Brito e temos que ouvir as coisas más que às vezes não gostamos de ouvir e também temos que ouvir as boas. Mas isso é a vida. A vida é isto. O futebol e a vida são duas coisas iguais. Não adianta fugir. Acredito que vou passar dias muito bons, muito felizes, mas também certamente vou ouvir coisas que não quero, porque é igual. Nós, treinadores, escolhemos os jogadores para jogar, mas depois o que eles fazem, a responsabilidade já não é nossa. Nós podemos dizer, vai por aqui, vai por ali, mas depois a decisão é deles. E a competição, que vem já próxima, para ti, quais são as equipas mais candidatas neste campeonato? Sempre Videm, claramente, porque vem da Liga 3, não é? A época passada venceste em Videm, perdeste em Brito, não é? Sim. Não trocava, como se costuma dizer, porque foi um momento muito especial para nós e permitiu que nós tivéssemos aquela série... Até porque a derrota em Brito é já Sim, nos últimos 4, 5 jogos, talvez. A vitória em Videm já nos foi naquela senda das nossas 10, 12 vitórias. Que era importante não quebrar ali. Sim, foi. Lembro perfeitamente, foi no dia 18 de dezembro e foi um jogo muito, muito importante para nós. Mas falando dos candidatos, talvez do Miense, Videm, o Tirsense é sempre o Tirsense, e depois poderá haver aqui mais alguns. Não sabemos o que vai valer este Mirandela, já vimos, já observámos, vimos agora o jogo da taça com o Vila Real. E no ano passado ninguém diria que o Brito andava muitas vezes no terceiro lugar e andou. Portanto, este campeonato é uma surpresa e este campeonato, o primeiro pode ganhar ao último e cada jogo tem que ser encarado com seriedade, com responsabilidade, com muita disciplina e não deixar nada para amanhã. Importante começar bem? Fundamental. Tu sabes melhor que eu, fundamental. Nós não competimos oficialmente desde abril, 16 de abril, penso que é fundamental
só temos a agradecer e fizemos uma boa pré-temporada em que as coisas correram como nós queríamos, em que acima de tudo que fomos assimilando ideias, tanto elas permitem com que nós tenhamos hoje em dia um conhecimento maior do nosso plantel e é por aí, agora é, como se diz, dar à perna e ir buscar os 3 pontos a Mirandela. A época passada, Brito era novidade. Esta época já não vai ser surpresa. Como é que espera que os adversários, ou o que é que tu achas que os adversários, ou como é que os adversários olham para o Brito? Vão olhar com respeito, é lógico que vão olhar com respeito, como falávamos há pouco, se calhar um ano atrás ninguém sabia que era o André Anastácio, hoje em dia as pessoas conhecem um pouco mais daquilo que eu sou, daquilo que eu fiz também, daquilo que nós fizemos e eu espero que as equipas nos encarem da forma como nós vamos ter que encarar. Nós vamos encarar com muito respeito por todos os clubes e como eu te falava aqui no início da entrevista, não podemos esquecer que o Merlinense, com os anos que tinha, desceu, que o Maria da Fonte desceu, que o São Martinho, com o orçamento que tinha, desceu, e o Brito é jogo a jogo, enquanto eu estiver no comando, será jogo a jogo, será essa a minha ideia, é o que eu digo aos meus atletas. Eu não podia fazer esta entrevista sozinho, Adriano, não posso ser mais sincero contigo. Se tu não estivesses aí, esta entrevista não conseguia, não acontecia. Eu acho que o futebol e a vida é assim. E se tu não me ajudares a crescer, se eu não te ajudar a crescer, não existe. E num balneário tem que ser igual, e no campo igual, e quem quiser mais vai jogar mais vezes, e quem quiser mais vai ganhar mais vezes, sabendo que isto não é uma ciência exata, que a bola às vezes bate no poste e entra, às vezes bate no poste e sai. E voltando a parafrasear o que o Vítor dizia, o Vítor Oliveira, é uma linha tão ténue que a gente não sabe onde é que está o sucesso e o insucesso. E eu quero andar mais na parte de cima. André, isto, a época passada teve alguns contornos diferentes, estavas ligado a uma empresa de Futebico, a empresa abandonou o Brito. Como é que tu recebeste o convite do Brito para te convidar a ser treinador do Brito, sabendo que tu deixavas de ser da empresa Futebico, estavas a trabalhar sozinho, entre aspas, e recebes o convite do Brito? Como é que tu recebeste? No final da temporada foi sempre havendo conversas entre Mas sempre muito em definição? Em definição em relação àquilo que queria ser a Futebico, ficar em Portugal ou não, em relação à Futebico e a situação contratual com o Brito. Em relação à minha pessoa, sempre me foi transmitido que estavam satisfeitos com o trabalho, que logicamente que se pudermos ficar em terceiro não vamos ficar em sétimo, e que iríamos falar depois atempadamente. Felizmente houve um acordo, chegámos a um acordo, o Sr. Zé Dias disse que contava comigo independentemente de ficar com o Futebico ou não, foi com agrado que também ouvi isso, e também ele sabe da minha parte aquilo que eu sinto pelo Brito, aquilo que eu sinto por ele, pelo que ele faz pelo Brito, pelo que o Carlinhos faz, porque o Brito é um clube, eu diria, diferente de todos os outros. Quando digo diferente, para melhor, porque temos muitas coisas, faltam-nos outras, e é essa relação, essa simbiose que nós temos todos uns com os outros, de querer fazer mais, de não deixar que falte nada, que nos faz continuar a acreditar e a sonhar que podemos continuar a crescer e que vamos continuar a crescer. E não é à toa que o Brito tem muita formação, tem muitas crianças, o Brito é o Brito, não sei explicar, mas foi com agrado que recebi o convite, é com agrado que sou treinador do Brito e espero, no fundo, porque aquelas pessoas merecem, aqueles adeptos merecem, fervorosos como eles são, merecem sobretudo que nós tenhamos uma época tranquila e que andemos dentro dos objetivos que estão propostos. André, estamos quase a acabar a nossa conversa, okay. Mas na outra conversa que tivemos, eu perguntei-te se daqui por alguns anos em Brito perguntasse a quem era o André, o que é que tu gostarias que dissessem? E eu vou fazer a pergunta hoje de maneira diferente. Se forem perguntar hoje aos adeptos do Brito, o que é que tu achas que eles dizem do André? Os adeptos querem vencer. Ponto final, parágrafo. Seja com o André, seja com o Adriano, seja com os adeptos, querem vencer. E querem uma equipa a Brito. Querem uma equipa que jogue, que tenha garra, que tenha intenção, que saiba o que faz, que não deixe nada para amanhã. Nós até podemos perder alguns jogos e vamos perder alguns jogos. Agora que as pessoas vejam realmente que está lá tudo aquilo que são os valores de Brito. Seja aquela malta que toca a fanfarra, seja outros quaisquer que se juntam para falar do Brito à segunda-feira ou à terça, seja as pessoas que se juntam na igreja. Brito é exigente e essa exigência, como eu disse há um ano atrás, faz-me crescer. E penso que é um grande desafio para mim
e é com orgulho que estou aqui a representar o Brito e é com muita ambição que olho já para o jogo de Mirandela, porque não pode ser de outra forma. Não vale a pena estar a pensar nas equipas da Madeira, ou quando é que vou jogar com o Covidém, ou com o Domiense, porque o futebol é o Mirandela. É o momento. É o momento. E espero na segunda-feira, se me convidares novamente, estar aqui a falar que venci o Mirandela. É só nesse aspecto que eu quero estar focado. André, não te vou convidar segunda-feira, mas vou-te convidar numa próxima oportunidade. Agradeço a disponibilidade que tiveste para connosco, para falarmos daquilo de futebol. Vou acabar como começámos. André, sucesso para ti. Obrigado. E para o Brito. Obrigado. E cá estaremos numa próxima para falar de futebol. A Rádio Inquieta recebeu com, mais uma vez, André Anastácio, treinador do Brito, que vai começar o campeonato já no próximo fim de semana.